Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do pastor Eduardo. Pastor Elton, a proibição do casamento é vedada por Deus. Seria errado dizermos que casar poderia ter uma certa obrigatoriedade, uma vez que Deus diz, deixará o homem teu pai e tua mãe e se unirá à tua mulher. E Paulo diz que cada homem tem a sua própria esposa. O verbo deixar parece estar no imperativo. Não seria o casamento o desejo de Deus para que todo crente deveria buscar? Enquanto uns proíbem, Deus parece ordenar o casamento. Qual a sua orientação? Nós temos que avaliar duas questões aí. O imperativo, se é obrigatório o casamento, e a proibição do casamento, né? O celibato obrigatório. Então nós temos dois aspectos a analisar aqui. O primeiro, vamos lá no primeiro versículo que você falou, né? Está lá em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ver a partir do versículo 20, para a gente entender. O versículo que você citou está no 24, mas vamos ver a partir do 20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiu vergonha. Não é um imperativo. Contexto deixa claro que Deus não acha bom o homem estar só. Então a gente pode dizer que o desejo de Deus é que as pessoas se casem. Que esse é o desejo de Deus. Mas não é um imperativo, não é uma obrigação. Mas o desejo de Deus é que os homens se casem. Cada um com uma mulher, né? Cada homem com uma mulher. O outro texto que você citou, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, estou lendo a partir do versículo 1, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então é uma recomendação de Paulo, aqui no capítulo 7 de Coríntios, que por causa da imoralidade seria bom que cada homem tenha a sua própria mulher. Então é uma recomendação. E aí, quando Paulo vai continuando neste texto, ele vai dizer assim no versículo 7, gostaria que todos os homens fossem como eu. Paulo, nesse momento, não era casado. Talvez viúvo, porque Paulo, como muito provavelmente foi um membro do Sinédrio e não se poderia ser membro do Sinédrio sem ser casado, é possível que Paulo fosse um viúvo nessa época aqui. Aí ele fala assim, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Então o que Paulo está dizendo é que o casamento é um dom. E o celibato também é. O celibato voluntário também é um dom. Então Deus dá dons a alguns homens, no caso Jesus, no caso Paulo, e no caso de alguns outros homens, para que se mantenham sem casamento. Então, é uma obrigação? Não. O próprio Paulo está dizendo que ele não era casado. E se nós formos andar um pouquinho lá no capítulo 9, Paulo, inclusive, vai mostrar que no capítulo 9 de Coríntios, né, no versículo 5, Paulo fala assim, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Então,
entre os apóstolos, tanto entre os 12, como entre o que a gente chama de núcleo extenso dos apóstolos, que é aqueles apóstolos que foram acrescentados depois dos 12. Entre eles estão os irmãos de Jesus, que a gente conhece, Tiago e Judas, Barnabé também, e o próprio Paulo como último, o derradeiro. Paulo não era casado e, pelo contexto, Barnabé também não. Mas os outros apóstolos eram. Então, tanto uma coisa como outra está correto, desde que se tenha o dom de Deus para isso. Mas se a gente voltar lá no capítulo 7, nós vamos ver que aqueles que vivem um abrasado é melhor se casar. Por causa da imoralidade é melhor se casar. Por quê? Porque a Bíblia só dá duas opções. A monogamia absoluta com uma pessoa de outro sexo, ou a monogamia absoluta heterossexual, ou abstinência total. Então, essas são as duas opções. Então, se a pessoa não tem condição de viver uma abstinência total, não é bom que ele fique só. Ele deve se casar. E encerrando com o último texto que foi citado, que está em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver a partir do 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento, o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Quem proibia o casamento? Nós vamos ver, né, depois que essa doutrina estiver desenvolvida, que os gnósticos proibiam o casamento ou proibiam o sexo para pessoas casadas, né? Diziam que as pessoas casadas não deveriam se relacionar sexualmente e proibiam o casamento. Então, isso aqui a gente pode estar lidando com um pré-gnosticismo de alguém pregando, ou talvez até distorcendo palavras de Paulo, porque os próprios coríntios perguntaram para Paulo se não era bom que o homem tocasse em mulher, e Paulo então vai explicar as duas situações, e talvez distorcendo essas palavras de Paulo, esses gnósticos vão propor que o casamento seja proibido. E aí Paulo vai dizer que quem proíbe o casamento está seguindo doutrina de demônio. Está seguindo doutrina de demônio. O Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Quem proíbe o casamento está seguindo doutrina de demônio. Então, obrigar o casamento é um erro, porque o casamento deve ser algo liberal, a pessoa deve buscar um casamento, mas proibir o casamento também é um erro. Então as duas coisas estão erradas, tanto obrigar o casamento, quanto, porque eu já vi isso. Por exemplo, eu conheci um irmão que estava para ser consagrado pastor, e alguém da igreja questionou que ele não podia ser pastor porque ele não era casado. Aí ele casou com a primeira que ele viu, e o casamento não deu certo. Obviamente, porque ele se sentiu obrigado, constrangido a casar, então casou com a primeira pessoa que ele teve a oportunidade, rapidamente, né? Quando ele me disse isso, que estavam obrigando ele a casar, ele nem namorada não tinha, 3 meses depois ele estava casado. E pouco tempo depois já tinha se separado. Por quê? Porque não é dessa forma que se faz um casamento. Eu vou constranger, não vou consagrar um pastor porque não é casado. E aí acontece uma coisa como essa, né? Porque o casamento deve ser uma coisa, deve ser um processo seguido de forma correta. Então, obrigar o casamento, constranger alguém a se casar é errado. E
também é errado. Paulo está dizendo isso, que isso é doutrina de demônio, proibir o casamento. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Ative o sininho do nosso canal para que ele atinja, para que você receba as nossas notificações. Compartilhe os nossos vídeos para que ele atinja muitas pessoas. Se você tem uma pergunta a nos fazer, como o pastor Eduardo teve, mande-nos a sua pergunta através dos próprios comentários do vídeo, através das redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Nós vamos responder sua pergunta aqui. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.